Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacana? Gente, hoje eu quero conversar com vocês e perguntar para vocês o seguinte: qual o tamanho do amor que você sente pelo seu irmão? Não seu irmão de sangue, mas as pessoas que você convive, as que você não convive. Caiu um negócio aqui no olho. As que você não convive, qual o tamanho de sentimento que você tem por essas pessoas? Com todos os defeitos, com tudo o que a gente já sabe que tem um ser humano. Mas qual o tamanho da simpatia, do gostar, do carinho que você tem ou vocês têm pelas pessoas, mesmo as que você não conhece? Muito, pouco, mais ou menos? Estou falando isso para me contar uma história para vocês aqui que dá para a gente refletir bastante. Se fosse para escolher em ajudar, para salvar a vida de um filho seu ou salvar a vida de milhares de pessoas, o que vocês fariam? O que vocês fariam? Qual escolha vocês faria? Qual? Já parou para pensar nisso? A história que eu vou contar é a seguinte: tinha um homem que trabalhava numa ponte. Uma ponte. E essa ponte passava uma linha do trem. Esse homem, cuidava dessa linha. A ponte, quando vinha um trem, ele baixava a ponte e o trem passava com as pessoas. Esse mesmo homem, barulho de moto, gente, porque eu estou no trabalho. Esse mesmo homem, ele sim, tinha um coração muito bom. Era uma pessoa muito bondosa. Certamente você conhece alguém assim. Ele tinha um coração muito bom. Gostava muito das pessoas. E esse mesmo homem tinha um filho pequeno, no qual, evidentemente, que era a vida dele, né? Era a vida dele. Trabalhava, ele morava ali. Então, assim, o filho dele estava sempre ali, junto com ele trabalhando, né? Na linha do trem ali, baixa essa ponte, né, suspende, enfim, ele trabalhava por ali. E ele tinha esse filho que, como eu já disse, ele amava demais, né? Mas um fato muito, mas muito triste acabou acontecendo. Como eu já disse para vocês, ele tinha que baixar a ponte para que, quando o trem passasse, o mesmo não caísse, né, lá embaixo e as pessoas morressem, evidentemente, porque muito alto ia cair dentro do mar, né? Então a ponte era baixada e as pessoas passavam, o trem passava, o trem que levava essas pessoas. Dentro desse trem, você sabe que dentro de um trem, dentro de um ônibus, você que já morou em cidade grande ou que mora em cidade grande sabe disso, que existe pessoas de diversas maneiras, né? Pessoas boas, pessoas que não têm um sentimento tão bom, pessoas, sim, de todos os níveis possíveis, você, né, que você possa imaginar, que você possa julgar, existia dentro, ou existe dentro desses trens, dentro desses transportes, né? Vamos colocar assim. E esse trem, com muita gente, milhares até, estava vindo. E como ele fazia sempre, ele baixava a ponte do trem, para que o trem passasse. Só que dessa vez, o filho dele estava próximo. E ele gritou para o filho dele: "Filho, sai daí que lá vem um trem, que tem que baixar a ponte." Nisso, o filho dele ouviu ele,
foi tentar sair, escorregou e caiu embaixo da ponte. E agora? O que ele faria? O trem já estava muito próximo. Não dava tempo ele correr e pegar o filho dele. E ele estava com a alavanca já na mão. E aí que é a decisão que eu falei para vocês. De salvar o seu filho ou salvar milhares de vidas. E aí? Que decisão difícil, né? Certamente alguns de vocês devem estar pensando assim, Cristiano, eu sem dúvida nenhuma salvaria o meu filho. Não julgo você por pensar assim. Não julgo. Está errado você pensar assim? Acredito que não. Mas tem coisas que não acontecem por acaso, gente. Tem coisas na vida que não acontecem por acaso. Diferente do que eu falei aqui, que alguns de vocês podem pensar, salvarei o meu filho, ele não fez isso. Ele baixou a ponte, a mesma esmagou o filho dele, e essas pessoas se salvaram. Entre essas pessoas, como eu já disse para vocês, tem pessoas de diversos tipos, drogadas, pessoas, né, rancorosas, pessoas de tudo quanto é tipo que você imaginar. O filho dele morreu, ele sentiu muito, evidentemente, chorou muito, né? Mas para tudo Deus tem um propósito, gente. Para tudo Deus tem um propósito. Pode ter certeza. Mesmo que a gente no momento não perceba ou não reconheça isso. Essas pessoas drogadas, essas pessoas rancorosas que estavam no trem, meses depois, principalmente uma que passava no trem, uma mulher que passava no trem, que estava dentro do trem, a qual ele salvou a vida, esmagando o filho dele. Vocês lembram que eu contei para vocês, que eu estou contando aqui para vocês? Essa mulher, ela era drogada. E nesse dia, ela já estava se preparando novamente para usar a sua droga. E quando ela olha na janela do trem, no vidro, ela vê esse homem que acabou de perder seu filho chorando muito, desesperado. Aquilo comove essa pessoa. E aquilo fica na cabeça dela. A história, como eu já disse, passa, o tempo passa também, ele continua trabalhando no mesmo local. Tempos depois, essa mesma pessoa, essa mesma mulher, aparece, desce do trem com uma filha pequena, do tamanho do filho dele. E o que isso quer dizer, Cristiano, é que ele não só salvou milhares de vidas, gente, mas ele deu uma nova oportunidade para essas pessoas rancorosas, as pessoas drogadas, que estavam perdidas. Aquela ação dele fez com que todas essas pessoas refletissem, todas essas pessoas melhorassem, tivessem uma nova chance. Né? Que história bacana. Essa história está em vídeo e em áudio no YouTube. Procure lá, gente. Procure lá. Escreva, quer ver? Escreva menino, o homem que perdeu o filho esmagado pela ponte. Ou então, melhor, escreva o homem... isso mesmo, escreva desse jeito mesmo. O homem que perdeu o filho esmagado pela ponte. Essa história é muito bacana, gente. Muito bacana. Histórias como essa, a gente tem que vir aqui contar para vocês. Vocês precisam conhecer. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. E dessa história, na verdade, que não é minha. É uma história, né, que eu não sei o nome do autor, mas é uma história bem bacana que eu assisti, já gravei essa história. Acho que vocês que me acompanham já viram.
aí nos meus canais e é muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história bem bacana que contamos aqui, que eu contei para vocês. Valeu, gente. Beijo no coração.